pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Aquática Brasil. Para você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal da Aquática Brasil e clique no sininho aqui para receber as notificações de novos vídeos da Aquática Brasil. Aqui a ideia é a gente dar conteúdo de qualidade e também falar um pouquinho dos produtos que a gente traz aqui para o Brasil. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre condicionamento de água. A gente, nos nossos vídeos, quando fala sobre condicionamento de água, testes, a gente recebe muita mensagem falando do pessoal que não usa, que não conhece, que não vê necessidade. E eu tô aqui para provar para vocês que teste é muito importante e um aquário ele não vai bem e não vai para frente se a gente não fizer alguns testes e acompanhar alguns parâmetros dessa água. Por que, Felipe? O que está acontecendo? O que acontece no meu aquário que preciso tanto fazer testes de água? Primeira coisa é que a gente não consegue olhar para o aquário e saber o que realmente está acontecendo. Quais são os parâmetros reais que estão ali na nossa água. E a gente precisa de um auxílio para a gente saber o que está acontecendo nesse nosso aquário e só os testes que podem ajudar e os condicionadores de água também que vão ajudar a gente a deixar essa água perfeita para os nossos animais. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é, primeiro, peixe vem de todo lugar do planeta. Aqui na Aquática Brasil, a gente trabalha em média com cerca de 950 espécies de peixe. Imagina o trabalhão. Então a gente tem peixe que vem da Amazônia, a gente tem peixe que vem do Pantanal, a gente tem peixe que primeiramente que vem ali da África, Europa, Ásia. Então eu quero que vocês imaginem cada ecossistema em cada lugar do mundo que um é completamente diferente do outro. Então cada peixe que a gente tem no aquário, um é diferente do outro. É claro que o peixe ele é extremamente adaptável, o peixe ele consegue se adaptar, mas se a gente fornece para esses animais um ambiente que é totalmente contrário ao ambiente natural dele, esse processo de adaptação do peixe ele pode ser muito longo e dentro de todo o processo de adaptação existe uma fase de estresse. O peixe está se adaptando, está perdendo energia do corpo dele para conseguir se adaptar, para o corpo dele conseguir se adaptar àquele novo ambiente que é completamente diferente de toda a evolução que esse peixe passou, que essa espécie passou. E esse processo de adaptação gera um estresse muito alto. E o estresse ele é contrário ao sistema imunológico. Quanto maior o estresse do peixe, mais baixo é o sistema imunológico desse animal, mais fácil esse bicho vai ficar doente, mais fácil a gente pode perder esse peixe. Quando a gente fala sobre qualidade de água, sobre condicionamento de água, a gente está falando primeiramente dos minerais dissolvidos, dessa parte química, que a gente tem o pH, reserva alcalina e a dureza total envolvidos nesse processo. E nesse processo, não é que a gente vai colocar o peixe dentro do aquário, em 20, 30 minutos a gente já consegue perceber esse peixe ele vai morrer. Não, isso acontece a longo prazo. Então, peixe que passa um longo prazo em sofrimento e pode levar a óbito caso esse processo de adaptação que ele está tentando fazer não chegue em nada e alguma doença pode pegar nele antes mesmo de ele conseguir se adaptar àquele novo ambiente. Eu sempre gosto de dar dois extremos, então eu vou falar de dois ambientes separados que são bem diferentes um do outro. Primeiro, um ecossistema na Amazônia. Quero que vocês imaginem um rio na Amazônia. Como que é esse rio? Geralmente ele é muito oxigenado, porque você tem ali uma grande passagem de água, água corrente com pedras e tudo mais. É um rio que tem muita matéria orgânica, muita folha, muito tronco que cai ali na água. Então a gente tem um processo de acidificação enorme nessa água, então são águas extremamente ácidas. A gente tem pontos em alguns rios lá na Amazônia que o pH pode chegar a 4,5. Imagine vocês, 4,5 de pH. É muito ácido mesmo. E eu quero que vocês imaginem um contrário. Lá na África, a gente tem os 3 grandes lagos lá na África, onde a água é extremamente alcalina. A gente tem esses lagos que são de rochas calcárias, onde esse pH ele pode chegar ali tranquilamente a 8,2, 8,5, dependendo de alguns lugares até 9,0, uma água extremamente alcalina. E quando a gente quer trabalhar com aquarismo e não tem um conhecimento sobre os animais, o que a gente tenta fazer?
colocar todo mundo no mesmo ambiente, ou tentar ajustar o pH para a gente ter o maior número de espécies possíveis. Então a gente tem que pensar que quando a gente tenta fazer isso daí, a gente está trazendo todo mundo num processo de adaptação, que isso pode gerar um problema para você, aquarista, que está começando agora e está tentando descobrir esse mundo do aquarismo que é tão fantástico. E quando a gente começa no aquarismo e começa fazendo as coisas erradas, que os nossos peixes começam a morrer, sem cor, a água sempre leitosa, a gente perde o interesse no hobby. E o hobby é muito legal, é muito gostoso. E para você se dar bem dentro do aquarismo, é claro que você precisa seguir algumas regrinhas. Então eu estou aqui para provar para você que é muito importante a gente ter teste em casa. E não só ter teste em casa, guardado dentro do armário. Tem que fazer alguns testes periodicamente para a gente manter essa qualidade de água para os nossos animais, para eles ficarem coloridos, sempre se alimentando bem e quem sabe você ter reprodução dentro do aquário aí na sua casa. Então vamos começar aqui com o primeiro condicionador de água que é extremamente importante, os famosos anticloros. Eu estou aqui com a linha da JBL para ilustrar para vocês com os produtos da JBL cada uma etapa desses condicionamentos de água. Então eu estou aqui com o Biotopol da JBL, que é um anticloro, né, um condicionador de água que vai neutralizar cloro, cloramina, metais pesados. Ele também vem com aloe vera e vitamina B. O aloe vera para ter uma produção extra de muco e a vitamina B para deixar o peixe menos estressado. Então os produtos da JBL, toda a linha de condicionadores da JBL, ela segue à risca um tipo de tratamento, são 10 ml para 40 litros. Então todos os produtos da JBL você vai encontrar essa mesma dosagem de produto para você não acabar não se perdendo, tendo isso fica muito mais fácil da gente ter isso na cabeça, facilitando bastante. Os produtos da JBL já vem com uma tampinha dosadora. Então aqui do meu lado aqui eu tenho as doses de 10 ml, 20, 30, aqui 5, 10 para aquários menores. É um produtinho bem bacana, bem fácil de ser utilizado. E é o primeiro condicionador de água que a gente vai usar no nosso aquário. Felipe, você está falando besteira. Eu não preciso usar anticloro no meu aquário. Por quê? Porque eu pego a água da minha caixa, que já está lá descansando há 24 horas, ponho no balde, deixo mais 24 horas, o cloro vai embora. Realmente, isso aí eu tenho que concordar com você. O cloro vai embora, porque o cloro é extremamente volátil. Mas e o que fica? E os metais pesados, pessoal? Metal pesado é extremamente perigoso para os peixes. E quanto mais água com metal pesado a gente utiliza, mais esse metal pesado vai se acumulando e mais fácil ele pode intoxicar os nossos animais. E tem mais um negócio sobre metal pesado. Metal pesado ele age diretamente na funcionabilidade do seu filtro biológico. Quanto mais metais pesados a gente tem no nosso aquário, menos o nosso filtro biológico vai funcionar. As nossas bactérias que são importantes para fazer a ciclagem do nosso aquário, quando existe uma presença muito grande de metal pesado na água, elas não funcionam direito. Então isso pode ser um problema quando a gente for falar lá da parte orgânica do aquário. Então o anticloro ele tem que estar na mão e tem que ser utilizado. Então tá aqui uma opção para vocês, o Biotopol da JBL. O cloro é extremamente tóxico para os peixes. Acima de 0,05 mg por litro, o cloro já é tóxico para os nossos animais. Sabe quanto vem na nossa torneira? De 2 a 4 mg por litro. É muito cloro. Então, sempre prestar bastante atenção no condicionador de água que precisa ser utilizado. Tranquilo? Então, passando aqui no nosso condicionador de água, a gente vai pensar agora em qual peixe que a gente vai ter e como que é o ambiente natural desse nosso peixe. Então eu dei dois exemplos para vocês em dois extremos diferentes, água ácida ou água alcalina, tá? Então a gente tem peixes ali de pH 6.5, 6.2, peixes ali de 7.5, 8.0. Então a gente tem esses dois extremos e a gente tem o 7 como neutro. Mas a gente vai utilizar esses dois lados aqui da tabela do pH para ilustrar isso daí. Então se a gente tem uma água que vem da nossa torneira, é sempre importante a gente fazer o teste de pH da água que a gente tem na torneira para saber como que a gente vai trabalhar com essa água. Se eu tenho, no meu caso, peixes de água ácida, eu quero criar peixes de água ácida, eu vou utilizar de acidificantes. Então eu tenho aqui o pH- da JBL.
mas eu vou esperar um pouquinho para falar sobre como acidificar a água, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre pH e reserva alcalina. Pessoal, tem muita gente que eu tenho certeza que nunca escutou falar de reserva alcalina, mas a reserva alcalina ela está ligada diretamente ao pH. Por que ela está ligada diretamente ao pH? Porque é a reserva alcalina que vai fazer o tamponamento do nosso pH. Quero que vocês imaginem que tudo que está acontecendo no nosso aquário vai fazer com que o pH da nossa água sempre vá acidificar. Por quê? O peixe está respirando na nossa água, ele está produzindo gás carbônico, a gente tem presença de ácido carbônico no aquário. Decomposição de matéria orgânica gera também alguns ácidos. A gente pode ter tronco no aquário, coisas orgânicas que também levam esse pH para um meio mais ácido. Então, o que acontece geralmente com a pessoa que quer ter um aquário de pH ácido? Ela vai utilizar de alguns acidificantes fracos, ela faz o teste de pH, tem o pH ali da torneira, que é próximo do 7,2 mais ou menos, ela acidifica a água acidifica e depois volta para o pH original. O que está acontecendo nessa água? Ela tem reserva alcalina. É a reserva alcalina que é responsável em fazer isso daí. Então, tudo que está acontecendo no nosso aquário está levando o nosso pH para um meio mais ácido. A reserva alcalina está esperta nisso daí, então ela fica acertando esse pH para ela se manter ali estável. Mas a reserva alcalina ela é finita, ela acaba. Uma hora que ela começa a baixar, o pH ele também começa a perder resistência aos ácidos que estão no nosso aquário. Então ele começa a acidificar drasticamente. Então a gente precisa prestar muita atenção aqui na reserva alcalina. Eu vou fazer uma experiência com vocês. A gente vai trazer a nossa câmera aqui mais para próximo para vocês verem como isso realmente funciona na prática. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouquinho de água que eu vou ilustrar o teste de pH. E aqui eu vou mostrar para vocês a reserva alcalina. Então eu vou pegar aqui nesse eu coloquei um pouquinho mais de água para poder mostrar para vocês um pouquinho melhor. Então a gente tem o pH, tá? É um pH que está ligeiramente alcalino. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa tabela de pH. Então a gente tem aqui o verde, né, o esverdeado, que mostra que o nosso pH ele está alcalino. Esse aqui é um teste colorimétrico, né? Então a gente pinga a quantidade de gotas e esse resultado que dá, essa cor que dá, a gente vai utilizar de uma tabela de cores para a gente saber quanto que está o pH. A gente vai fazer uma comparação de cores. O de reserva alcalina é um teste de titulação. O que é um teste de titulação? O teste de titulação é o resultado de gotas que vai transformar, no teste da JBL, por exemplo, da cor azul para a cor amarela. Então, quando isso acontecer, o resultado é a quantidade de gotas. Então, vamos lá. 1, 2, aí. Já ficou amarelo. Esse amarelo é o resultado do nosso teste de reserva alcalina. Então eu tenho 2 graus de reserva alcalina nessa minha água. Então é uma água que ela tem pouca resistência aos acidificantes. Então é uma água que ela, quando a gente tem respiração, defecação dos animais, esse processo de decomposição de matéria orgânica, o pH ele tende a acidificar rapidamente. Então o que eu quero mostrar para vocês? Eu peguei aqui um pouquinho de um ácido, tá? Esse aqui é um ácido. Eu vou dar uma gotinha. Olha o que aconteceu. Com uma gota de acidificante, pessoal. Exatamente uma gota. Então uma água que tem pouquíssima resistência a ácidos. Então a gente vê aqui, ó, ela foi ali de 7,5, ela baixou para 4. Olha que absurdo. Então uma água que tem pouquíssima resistência aos ácidos que estão ali no nosso aquário. A respiração dos peixes, o processo de decomposição. Então uma água que tende a acidificar rapidamente. Para corrigir isso, a gente precisa estabilizar a reserva alcalina. Então eu tenho aqui
o Biotopol, ou pH Plus, perdão, da JBL. O pH Plus, ele vai estabilizar a reserva alcalina. Então eu vou colocar um pouquinho desse pH Plus nessa água. Claro que a concentração que eu coloquei vai deixar ela bem alcalina, mas o que eu quero mostrar para vocês é a resistência dessa água aos ácidos. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, pessoal, a gente precisou de 13 gotas do acidificante para a gente conseguir chegar naquele pH que com uma gotinha, sem usar o pH Plus, a gente conseguiu. Então vocês percebem que se a gente estabiliza a reserva alcalina, a gente também vai conseguir segurar o nosso pH. Você viu que eu precisei de 13 gotas do ácido, o que eu tinha conseguido fazer com apenas uma gotinha de acidificante. Então é isso que a reserva alcalina faz. Ela vai tamponar a água do nosso aquário e fazer com que ele tenha resistência a mudanças drásticas de pH para acidificar essa água. Deu para entender, pessoal? Então a gente precisa desse pH estável. E como que eu vou fazer isso quando eu tenho uma água ácida? O mínimo possível de reserva alcalina num aquário é de 4 graus. Então em 4 graus é o limite que a gente tem de reserva alcalina. Quando a gente baixa isso para os 3 graus, o nosso pH ele começa a acidificar demais. Então se eu tenho um aquário de água ácida, o que vai mandar na quantidade de ácidos do meu aquário é, na verdade, a quantidade de material orgânico que a gente tem dentro desse aquário. Se a gente tem tronco de qualquer que seja, que vai acidificar essa água, folhas, a presença dos peixes, tudo isso vai fazer o nosso pH ficar ácido. Mas a ideia é que a reserva alcalina, ela sempre esteja próximo do 4, para você não ter esse pH sempre caindo drasticamente e os peixes do aquário sentindo. E do outro lado, se a gente precisa alcalinizar a água, a gente não pode utilizar de alcalinizantes simples. A gente tem que usar um alcalinizante que vai estabilizar a reserva alcalina. O pH Plus que eu mostrei para vocês aqui, ele vai a cada 10 ml para cada 40 litros de água, ele vai subir 1 grau de reserva alcalina da água do seu aquário. Felipe, mas a reserva alcalina, como você mostrou, está 2 da água do meu aquário. Eu preciso subir isso daí pelas contas que eu fiz aqui para 5, para deixar o meu pH estável. Como que eu devo proceder? Eu não posso subir muita reserva alcalina drasticamente quando eu tenho peixes no meu aquário. Isso daí tem que ser bem tranquilamente. Eu subo 1 grau hoje, 1 grau amanhã, 1 grau depois de amanhã, até chegar na quantidade de reserva alcalina que eu quero deixar a minha água, e o pH ele vem acompanhando essa reserva alcalina, então ele vem alcalinizando devagarzinho e as coisas ficam muito mais tranquilas no aquário, os peixes vão se adaptar a essas mudanças muito mais tranquilamente. E pelo outro lado, se eu tenho uma água que tem muita reserva alcalina e eu preciso acidificar essa água, eu preciso utilizar de acidificantes fortes, que não vão só acidificar a água, mas vão consumir a reserva alcalina, que é o caso do pH- da JBL, que ao invés de só acidificar a água, ele vai também consumindo a reserva alcalina devagarzinho até a gente chegar na quantidade de reserva alcalina que a gente quer, que é no máximo ou no mínimo 4 graus, e depois eu utilizo de outros compostos orgânicos para conseguir acidificar essa água, como eu já disse, troncos, folhas, entre outros. Então, para a gente conseguir fazer isso da forma mais correta,
a gente precisa sempre utilizar de testes de água para a gente manter essa qualidade de água entre pH, reserva alcalina, saber se a gente vai acidificar ou vai alcalinizar a água. E o último que eu queria falar para vocês, muito esquecido também, é a dureza total, a quantidade de minerais que tem dissolvido nessa água. Pessoal, o peixe ele também precisa de minerais que estão dissolvidos nessa água. Entre eles, principais, cálcio e magnésio. A gente tem peixe lá da Amazônia, que é a água que a gente conhece como água mole, é uma água que tem poucos minerais dissolvidos. E lá na África, uma água dura, uma água que tem muitos minerais dissolvidos. Então esse peixe passou milhões e milhões de anos evoluindo para aquela quantidade de minerais exata que existe naquele ambiente. O que a gente faz quando a gente traz esse peixe para o aquário? A gente muda isso completamente. Então o peixe começa a tentar se adaptar a essa quantidade de minerais nova, que o corpo dele não é acostumado. Então esse processo de adaptação, como eu expliquei para vocês, pode gerar um estresse muito grande. Então você precisa saber quanto que é a dureza total do seu peixe que você vai ter no seu aquário. Se eu tenho peixe amazônico, que é uma água que é mais mole, que é uma água próxima de 5 graus, 4 graus de dureza total, se é um ciclídeo africano que tem 10, 11, 12 graus de dureza total, se é um peixe intermediário que tem 7, 8 de dureza total, é importante que essa informação você tenha na ponta da língua para saber o que você deve fazer. A água que vem na torneira da nossa casa, ela vem com uma dureza total geralmente bem baixa, próximo dos 5 graus mais ou menos. E a gente às vezes precisa subir um pouquinho essa dureza para o peixe estar ideal para o peixe que a gente vai colocar no nosso aquário. É por isso que a gente tem o Aquadur da JBL, que vai fazer uma reposição desses minerais essenciais que esses animais precisam. E como eu falei, o peixe está utilizando isso daí ele usa na parte fisiológica dele. Ela também é limitada, ela vai diminuindo com o tempo. Então você precisa sempre fazer um teste de GH para saber se as coisas estão indo direitinho lá e a reposição ela está sendo bem feita e sendo feita no período correto. Então, pessoal, o teste ele é muito importante. A gente precisa, pessoal que tem aquário plantado geralmente faz muito teste, além desses daqui, de pH, reserva alcalina, dureza, fosfato, nitrato. A gente vai falar na próxima parte sobre compostos orgânicos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre amônia, nitrito, nitrato. A gente fala um pouquinho também de fosfato para vocês se inteirarem do que cada teste representa e qual que é a importância de cada teste. Então a gente tem esses testes colorimétricos de titulação. O GH também é um teste de titulação, ele vai do vermelho para o verde, o resultado de gotas é o resultado do teste. E para o pessoal, não, Felipe, eu perco muito tempo fazendo esse tipo de teste, eu não me adapto direito a esse tipo de teste. A gente tem os testes de fita para facilitar os testes para você fazer aí na sua casa. No JBL Easy Test 6 em 1, vem 50 fitas e cada fita faz 6 testes. Cloro, pH, reserva alcalina, dureza total, nitrito e nitrato. É claro que é um teste de fita, ele não é tão preciso quanto é um teste de colorimétrico ou de titulação, mas vai te dar uma ideia de como que estão os parâmetros da água do seu aquário, facilitando bastante aí na hora de você fazer uma manutenção e manter os seus peixinhos saudáveis aí na sua casa. É isso que a gente quer, por isso que a gente vem aqui dar um pouquinho de informação para vocês terem sucesso no aquário de vocês. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui a sua pergunta nos nossos comentários. A gente está aqui, a equipe da Aquática Brasil está de prontidão para te responder, tirar suas dúvidas. Entre no site da Aquática Brasil para conhecer um pouquinho dos produtos da Aquática Brasil. A gente também tem a nossa página no Instagram. Segue a gente, Aquática Brasil, no Instagram e no Facebook. E até a próxima. Um grande abraço.